partir de hoje, o brasileiro que quer morar legalmente em Portugal vai ter mais trabalho. Entrou em vigor a lei que endurece as regras anti-imigração no país. Entre as principais mudanças está a proibição do estrangeiro pedir moradia logo após entrar no país como turista. Também subiu de 5 para 7 anos o tempo mínimo morando regularmente em Portugal para conseguir a cidadania portuguesa. E a permissão para vistos de trabalho a imigrantes agora será dada apenas a profissionais considerados qualificados. Nós continuamos nesse assunto agora, né? Vamos conversar com a advogada Luciana Tomé, advogada especialista em direito. Luciane Tomé, desculpa, doutora, especialista em direito da nacionalidade portuguesa. Olá, doutora, boa tarde. Bem-vinda ao Hora News. Boa tarde, Daísa. Prazer conversar um pouquinho com vocês a respeito de toda essa mudança que está acontecendo, né? E pegando o estrangeiro, o brasileiro, um pouquinho mais de calça curta, né? Diante de todo esse cenário. É verdade. Doutora, a lei começa a valer, então, a partir de hoje. As novas regras são para quem começa o processo de imigração a partir de hoje, é isso? Em termos legais, sim, tá? A lei ela foi realmente publicada e ela entrou em vigor hoje. E a partir de agora, o cuidado acaba sendo redobrado para aquela pessoa que deseja fazer um processo migratório para Portugal. Para quem lá está, a nossa orientação é que faça qualquer tipo de renovação de título de residente, faça esse processo até o fim do ano, quando aí sim vai caducar e esse direito vai se perder. Por hora, a instrução que nós estamos dando às pessoas é: deseje para Portugal, faça o processo no formato correto. Não existe mais essa possibilidade de chegar como turista e depois tentar dar aquele jeitinho, né? Tentar entrar com uma regularização, porque isso não será mais permitido. Ah, entendi. Porque então isso era possível. E isso aconteceu com muitos brasileiros, não é mesmo, doutora Luciane? Muitos foram a turismo, a passeio, acabaram fixando moradia e ficaram e depois conseguiram regularizar a situação? Sim, até o ano passado, até o fim do primeiro semestre de 2024, a gente tinha a facilidade de ter a manifestação de interesse como um recurso para essa regularização, junto ao órgão regulador. Porém, ela foi retirada como uma forma de você fazer essa regularização. Então, muitas pessoas ainda utilizavam, né? Quem estava nesse limbo, o acordo da CPLP. Porém, agora, com o advento dessa nova legislação, as pessoas não podem mais fazer isso. Se você deseja ir para Portugal, se você deseja estabelecer uma residência, se você deseja fazer um processo acadêmico, você precisa sair daqui com o visto correto. E o que vale ressaltar, Daísa, é a questão do agente público que está muito mais de perto nesse momento. Então, você está ouvindo assim várias situações onde a PSP está atuando de forma mais enfática na abordagem ao turista, que a gente precisa deixar enfatizado que não é só com o brasileiro, né? É que o brasileiro é a maior comunidade no país, mas isso vale para todas as outras pessoas que estão lá numa forma irregular ou em processo de regularização. Então, doutora, como a senhora disse, a comunidade brasileira, né, de estrangeiros lá é a maior comunidade. O último censo de 2023 Sim. Eram 500 mil brasileiros. Essas novas regras servem para todos os países que falam português? É isso mesmo? Os países que integram a CPLP, né? Tá. Assim como o Brasil, eles têm alguns acordos que favoreciam, né? E com o advento dessa nova modificação, a gente tem agora um cuidado em dizer que o acordo existe, porém o governo está tentando novas formatações para criar acordos de bilateralidade com esses países que pertencem à CPLP, de mobilidade.
por hora, mesmo sendo um brasileiro e fazendo parte dessa comunidade, a orientação é apenas para sair do país com o visto correto. Se você já está em Portugal e ingressou com a regularização, você tem uma ação judicial em curso, você está, via de regra, resguardado até a conclusão desse processo judicial. Porém, nós temos sinais, alguns casos, onde não foram respeitados e o imigrante passou por situações mais constrangedoras. Então, independente de ser PLP ou não ser PLP, a orientação é: se você não fez um processo de regularização, faça em relação ao título de residente, essa renovação para quem está lá, que caduca esse direito até o fim desse ano. Se você já o fez, está em processo judicial, fez um ajuizamento para ter uma ação junto à AIMA, aguarde e acompanhe diretamente isso. E se você está em Portugal com visto de turista, pensando em trabalhar, a nossa recomendação é regressar para o Brasil e fazer a coisa de forma correta. Entendi, doutora. Sempre da melhor forma, né? Fazer a coisa de forma correta, como a senhora estava exatamente explicando. Agora, explica pra gente, doutora Luciane, como que funciona esse sistema de reunião familiar? As regras agora também mudaram. Precisa morar legalmente agora por no mínimo 2 anos em Portugal, é isso? Sim, o imigrante precisa ter 2 anos de residência válida. Tá? Para aqueles casais que já têm uma união comprovada de 15 meses, será permitido também fazer esse reagrupamento. Quando se tem filhos menores, isso também é feito de forma imediata. Ou seja, a gente tem algumas peculiaridades, algumas alternativas, né, diante do primeiro projeto, né, que estava sendo discutido na Assembleia, que era bem mais rigoroso, e que depois o presidente Marcelo ter mandado para o Tribunal Constitucional, ter tido essa devolutiva e ter ido novamente para essa pauta de discussão, chegaram a um consenso e, digamos assim, minimizaram aquilo que já estavam tornando mais rígido, tá? Mas sim, isso é definitivo e não tem o que fazer diante de um cenário que seja diferente disso. Então entendi. Essa vai ser minha próxima pergunta. Então, um casal que não tem filho, tem uma união estável, é possível, mas só depois de 2 anos? Desde que eles tenham 2 anos de título de residente válido, legal, ou supondo que eles tenham uma relação de união estável e seja devidamente comprovada que isso existiu dentro dos últimos 15 meses, se essa prova for feita de forma clara e robusta, evidentemente esse companheiro ou essa companheira terá direito sim a pedir o reagrupamento. E tem mudanças também para pedir a cidadania portuguesa. Antes precisava morar 5 anos, agora o prazo são 7 anos morando legalmente. Correto, doutora? Correto. Essa bandeira da Isa, ela já está em discussão na Assembleia, porque isso já vai para a lei de nacionalidade, né, para as alterações. Mas como esse processo do imigrante, né, a gente tem uma conexão entre as duas legislações, porque para você ter um título de residente comprovado de 7 anos, para você entrar com o processo de nacionalidade, você vai ter que seguir a lei de nacionalidade. Então, sim, o indicativo é que seja 7 anos para quem seja membro da CPLP e para quem não seja 10 anos. Excelente. Doutora, agora uma curiosidade que eu tenho, doutora Luciane. Os advogados, eles ficam sabendo, assim, um pouco antes dessas especulações sobre as novas regras para que, sim, vocês possam trabalhar e passar as informações para os seus clientes com um pouco de antecedência? Já era esperada essa mudança nas regras? Nós, advogados, estamos acompanhando diretamente, enfim, diante das publicações, através do contato diário entre colegas, grupos de WhatsApp, existe uma presença muito maçante, né, da nossa parte em tentar entender, mas nós somos surpreendidos também com algumas situações quando está em pauta na discussão, porque quando os partidos estão, né, cada um defendendo seu ponto de vista e com uma proposta, até chegar a esse consenso, a gente não sabe o que vai ser, porque é uma votação, né? É igual, a gente teve essa semana novamente adiada
a questão da discussão da lei de nacionalidade, ficou para a semana que vem novamente, porque tem alguns pontos ali que ficaram controvertidos entre o partido do governo, o partido da esquerda e assim vai. Então, a gente acaba tendo alguns vetores informativos, sim, tá? Mas a gente também é pego muitas vezes de surpresa com a decisão que é feita lá na Assembleia, de votação, enfim. Nem sempre a gente tem essa segurança privilegiada de informação. Mas tem que ficar, né? Claro, vai se informando e vai ali atualizando os clientes das novidades, vamos dizer assim. Doutor, olha, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2024 foram concedidos 32 mil vistos de trabalho pela rede consular portuguesa, sendo que 40 deles, cerca de 13 mil a cidadãos brasileiros. Apenas agora imigrantes altamente qualificados vão conseguir esse visto de trabalho. Eu gostaria muito que a senhora explicasse para a gente o que seria altamente qualificados. São só pessoas que têm ensino superior, por exemplo, que vai conseguir um visto para trabalhar em Portugal? Daísa, a gente tem duas modalidades de visto de trabalho para Portugal. A gente tem a modalidade do visto, na modalidade D1, que é de trabalho subordinado, onde a pessoa, antes de ir para Portugal, ela já sai com o contrato de trabalho, ou um contrato promessa de trabalho definido pelo contratante, pelo contratado. E nós temos o visto de procura de trabalho, que eu acredito que é esse que você está se referindo. O procura de trabalho, ele tem aquela modalidade, né, a essência do visto, de você ir para procurar para Portugal e procurar esse emprego, tá? Já com esse visto apropriado. Só que antigamente, até então, esse visto era muito utilizado para o setor de hotelaria, para o setor de restaurantes, porque ele não tinha a qualificação de qualificados, profissionais qualificados. E você teria que retornar no prazo de até 180 dias, já contando com o período de prorrogação. Diferente da primeira modalidade, que é um contrato por tempo indeterminado, em regra. Com o advento dessa nova modificação da lei, altamente qualificado, entende-se que serão. Entende-se. Por que eu digo entende-se? Porque o governo ainda não definiu esse termo. Tanto é que os postos consulares aqui no Brasil, eles não estão mais processando visto de procura de trabalho, porque eles estão aguardando essa decisão por parte do governo, de conceituar o que se enquadra nisso. Na nossa expectativa, no nosso entendimento, seriam cientistas, talvez, engenheiros, médicos, pessoas que possam trazer uma alta qualificação para o cenário profissional de Portugal. Mas esse é o nosso entendimento, assim como de outros colegas que nós temos conversado, e não propriamente o que vai ser, porque a gente aguarda essa deliberação do governo de Portugal. Entendi. Então, assim, antes tinha essa possibilidade de pedir esse visto de trabalho, ir para Portugal, procurar emprego, se não conseguisse, teria que voltar, é isso? Agora tem que conseguir um visto, tem que provar a qualificação para conseguir o visto. É isso que mudou, na verdade. Mudou bastante coisa, né, doutora? Exatamente. Sim, está bem robusta essa nova legislação. Enfim, está trazendo mais algumas horas aí de estudo, de entendimento, de troca de informações com colegas, que é muito importante. E o que eu aconselho, Daísa, que é muito importante, é a pessoa estar assegurada por um advogado que milite nessa área em Portugal. Porque diante dessas alterações, você pode fazer um processo migratório, pode ter um transtorno aí na frente e atingir também filhos, familiares, e ninguém precisa passar por um constrangimento. Claro que não. Doutora, assim, quais são aí as principais preocupações da comunidade imigrante e também dos especialistas nos impactos que essas novas regras vão trazer, vão causar para quem reside em Portugal? Primeiramente, eu acredito que a morosidade do sistema público é um agravante. Muitas vezes a resposta demora para ser recebida. Então, a mediação
a conversa entre o advogado, entre os órgãos, entre o próprio requerente que faz isso direto com a AIMA, a necessidade de você entrar com uma ação judicial, você agora com essa nova implantação, com essa nova legislação, você precisa ficar atento que nem toda ação judicial para marcação de uma entrega de documentos, de um agendamento junto à AIMA, vai ser apreciado no tempo que você gostaria, porque a gente tem uma limitação agora em termos temporal, e também o judiciário avaliar se existe uma gravidade, né, uma resistência ao direito desse cidadão. Então, antigamente, não conseguia um agendamento na AIMA, ingressava com a medida judicial. Só que isso tornou o sistema do Tribunal Administrativo muito lento. Então, por mais que hoje o tribunal demande e delibere e determine um agendamento para esse estrangeiro, a AIMA não consegue cumprir em tempo hábil. E nesse limbo, a gente tem uma preocupação muito grande de um imigrante ser, enfim, abordado por um policial, por um agente público e pedir para que ele realmente tenha uma conduta mais repreensiva. Uma outra situação também, no meu ponto de vista, quando você não tem uma facilidade de ingressar com visto como de procura de trabalho, que no meu entendimento não faz muito sentido essa qualificação, porque o visto era justamente para facilitar a pessoa que deseja procurar um emprego e retornar para o país caso ela não encontre, de poder servir setores que em Portugal são carentes, né, de mão de obra, como hotéis, como restaurantes, e que isso acaba atingindo, obviamente, o turismo, né? Porque o turismo em Portugal cresce violentamente a cada mês, a cada ano, a cada semestre. Então, quando você não tem uma demanda para atender um público, seja num restaurante, num bar, num hotel, você acaba pecando pela qualidade do seu serviço. Então, com a limitação do visto de procura de trabalho, eu acho que isso será um agravante para as próximas temporadas também, no serviço de hotelaria e restauração, como a gente chama lá em Portugal. Excelente, doutora. Só para a gente terminar aqui, encerrar o nosso bate-papo, existem recursos que os imigrantes vão poder recorrer, né? Se eles se sentirem aí, não gostarem, né? Não quiserem, vamos dizer assim, se sentirem com decisões desfavoráveis ao processo deles, existe algum recurso com essas novas regras? Desde que exista uma situação, uma violência a um grave direito, né, que seja comprovado, sim, a gente tem o recurso do judiciário, mas ele precisa estar amparado. Então, um exemplo, uma pessoa que está 1 ano em Portugal com visto de turista, já está de forma irregular, né, já passou dos 90 dias, vão pedir uma prorrogação. Agora ela fala, não, eu quero entrar na justiça para conseguir a minha residência. Não é bem assim, né? Ela teve um período para fazer essa regulamentação, no nosso entendimento, e ela não atendeu. Então, agora ela vai fazer o recurso correto. Na nossa opinião, tem que retornar para o país, fazer o visto certo. Fora que uma pessoa que está irregular no país, ela já fica lá com uma manchinha no sistema SIS, que é o sistema, né, que abrange toda a União Europeia, e o espaço Schengen, que é o espaço de circulação, para ter essa mobilidade. Então, eu não posso falar em 100% que ela vai ser atendida na sua proposta de devolutiva para o Tribunal Administrativo. Ela tem recurso, sim, porque ninguém pode ser impedido de procurar o judiciário se sentir prejudicado. Porém, ela precisa ter uma razão muito forte e, obviamente, fundamentada na lei do imigrante e também nos princípios constitucionais, né, nessa disposição também que vai ter transitória para alcançar o direito pretendido. Claro, existem as exceções, não é mesmo, doutora? Então, assim, tem que ser analisado caso a caso, não tem jeito. Muitíssimo obrigada. Exatamente, Daísa. Eu conversei com a doutora Luciane Tomé, ela é advogada especialista em Direito da Nacionalidade Portuguesa. Muitíssimo obrigada por todas as informações, viu, doutora? Obrigada a você, Daísa. Obrigada, foi um prazer, foi todo meu. Muito obrigada.